Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos aprender um pouco sobre ruas da cidade de São Paulo, hoje dia 10 de agosto do ano de 2022. Vamos lá? São... São mais de 48 mil ruas na cidade de São Paulo. Imaginem vocês como é que a gente escolheu o nome para botar nome nesse montão de rua. Ela tem que ir para o Diário Oficial, oficializada, entra no ar a rua. Vamos aprender um pouco? Rua Santa Elvira, ali no Tatuapé. Essa rua foi aberta em terrenos de propriedade de Assad Abdallah e Najib Salem. Foi declarada entregue e aberta ao trânsito, ao público, né? Então, em 31 de dezembro de 1917. A denominação foi estendida, ficando um logradouro com pontos de referências, começando então na rua Santa Virgínia e terminando então na rua Antônio Macedo. Santa Elvira é uma denominação de uma dessas ruas, então a rua ali no Tatuapé, que seguiu um tema de nomes de santos católicos, utilizados em outras tantas as ruas de um loteamento conhecido então por Parque São Jorge, ali onde está a sede do Corinthians de São Paulo. Sabia disso? Pois é. Vamos para outra? Rua Santa Eudóxia, ali na Casa Verde. Santa Eudóxia é o nome de santa católica, informada então por uma das nossas colaboradoras aí, a Mônica. Essa rua fazia parte de um loteamento de origem então do Parque Peruche. À época, essas ruas eram denominadas ruas A, B, C, D, E. Por quê? Porque ainda não tinham nome, né? É um loteamento, não tem nome, não foi para o Diário Oficial. Então, Rua A, Avenida 1, a gente tinha um monte disso, né, na cidade, ainda tem, né? Um monte disso na cidade de São Paulo. A Rua Santa Eudóxia era, então, a antiga Rua E. Quando proposta a denominação, cogitou-se chamar de Chiquinha Bacana, aquela da música Chiquinha Bacana, lá da Matinica, né? Se veste com uma casca de banana, nanica. Não ficou muito bom, o povo ali, os moradores não aprovaram esse nome, e aí então o nome ficou Santa Eudóxia. A fonte dessa nossa colaboradora, então, diz que é a própria mãe que trouxe essa ideia da antiga moradora do bairro, que sabia da história, que aquilo chamava Rua E, e virou, então, Santa Eudóxia, depois de não ter chamado, então, Chiquinha Bacana. É isso aí, são nomes, né? Histórias, né? Um lugar e suas histórias. Vamos para outra, vamos lá. Rua Santa Ifigênia, ali na República. A história da Rua Santa Ifigênia remonta ali ao final do século XVIII, início ali do século XIX, quando então ela foi aberta. Ali no ano de 1810, ela já aparece em vários antigos mapas da cidade de São Paulo. Ainda sem denominação, né? É uma rua ali, está lá traçada, mas não tem ainda o nome dela colocado ali. Naquela época, começava no Largo de Santa Ifigênia e terminava na Rua Vitória. Porém, o seu nome estava ligado muito mais à igreja de Santa Ifigênia, cuja história remonta, então, a 1758. Naquela época foi criada a Irmandade de Santa Ifigênia e Santo Elesbão, instalada inicialmente na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que ficava ali na Praça Antônio Prado. Não tem mais, né? No local onde hoje se encontra a Igreja de Santa Ifigênia, deveria existir ali em 1720 uma pequena capela. Em 1795, a imagem de Santa Ifigênia e Santo Elesbão, então foram transferidas para essa capela e passou a ser conhecida como Igreja da Santa Ifigênia. Com o crescimento do número de devotos, foi necessário aumentar essa capela e depois então ela foi reformada, demolida e reformada ali em 1912.
Com forte vocação comercial, a Rua Santa Efigênia abrigou, então, no início ali do século XX, várias e melhores lojas de tecidos, de peles, chapéu feminino, que então eram vendidas ali para a nobreza que vivia no bairro dos Campos Elíseos. A partir de 1940, 1950, a rua foi se transformando, né? E surgiram então as primeiras lojas especializadas em materiais elétricos e eletrônicos. Essa, por sua vez, começaram a predominar, né, nessa rua nas décadas de 70, nas décadas de 80, e já era a grande maioria na Rua Santa Efigênia. Então, quem é, né? E quem foi Santa Efigênia? Santa Efigênia é uma princesa etíope, filha de um imperador chamado Édipo. Quando jovem, foi oferecida em sacrifício pelo próprio pai. Mas no momento em que ela estava para ser morta, invocou o nome de Cristo, o nome de Jesus, e foi salva das chamas. Pode. Nesse mesmo dia, um irmão, o Efrônio, adoeceu e faleceu. Então desesperados, chamaram São Mateus. E quando São Mateus chegou lá e tocou no rapaz, ele voltou à vida. A partir daquele momento, Efigênia, por sua vez, pôde então falar sobre o Evangelho, pregar isso na Etiópia, e por sua vez fundou um mosteiro, foi prometida depois em casamento a um príncipe, o Itarco, né, que diante da recusa dela, não queria se casar com ele, então ele disse assim, então você fica fazendo a sua pregação no seu mosteiro e você vai ser a protetora dos lares, daqueles que buscam a aquisição de uma casa própria. Sua imagem traz inclusive nas mãos a representação de uma casa. Esse nome, então, acabou sendo oficializado ali em 1916, e aí não consta um nome anterior a essa rua. Então ela sempre chamou Rua Santa Efigênia. Tá legal? Nas quartas-feiras eu falo sobre as ruas da cidade de São Paulo e por que elas têm esse nome. Nas sextas-feiras eu falo sobre uma cidade do Brasil. Vem pra cá, assina o canal, compartilha com os amigos, dá o seu gostei ou o seu não gostei, que a gente fica sabendo. Ou faz como a colaboradora Mônica, manda uma história pra gente e a gente põe aqui e agradece bastante pela colaboração. Até lá, muito obrigado.